Então, nós iniciamos as razões trigonométricas no dia 27/10, tá? Então, só para a gente recapitular aqui o assunto que a gente está estudando, nós vimos o seguinte, ó, que no triângulo retângulo, quando é entregue para a gente a informação ou é inserida a informação de um ângulo agudo nesse triângulo, nós teremos, então, a possibilidade de utilizar uma das três razões trigonométricas. Né? Por que razões? Porque a nossa fórmula que a gente está utilizando vai ser a divisão de um lado do triângulo pelo outro. Né? Em todas as fórmulas, ó, a gente tem uma parte aqui, ó, que é uma divisão de um lado pelo outro. E é interessante que trabalhamos também com ângulos agudos. Né? Então, a primeira parte das fórmulas, né, sempre se refere ao ângulo, e a segunda parte, que é uma razão, é uma divisão, teremos aqui lado dividido por lado, tá? Bom, o que a gente aprendeu então? Nós aprendemos a identificar os lados a partir do nosso ângulo reto. Então, o lado oposto ao ângulo reto, hipotenusa. A gente já aprendeu isso, né? No Teorema de Pitágoras. Só que os catetos a gente passou a nomear de acordo com o ângulo agudo. Então, se meu ângulo agudo, né, aqui está representado por x, o lado oposto a ele eu vou chamar de cateto oposto, e o lado que está formando esse ângulo agudo e também o ângulo reto, nós vamos chamar de cateto adjacente. Aí, para cada probleminha, para cada exemplo, cada exercício, nós temos que analisar os valores, né, as informações dadas pelo autor para que a gente possa identificar qual razão utilizar. Na razão seno, chama-se seno de um ângulo agudo a razão entre o cateto oposto e a hipotenusa. Então, para utilizar seno, teremos que ter aqui o cateto oposto e a hipotenusa. Observa que nesse probleminha, esse exemplo que eu trouxe, nós temos as seguintes informações. Ó, cateto oposto, hipotenusa e o ângulo agudo. Tá? Por isso a gente consegue utilizar essa fórmula aqui do seno. Ó. Por quê? Seno de x, a gente vai manter aqui o x sem problema. É o valor que a gente quer encontrar, o valor do ângulo. E a gente pode fazer a divisão do cateto oposto, que é 2, dividido pela nossa hipotenusa, que é 4. Né? Observa aqui embaixo, ó. A gente fez isso, né, durante a aula no exemplo, depois fizemos atividade treinando esse processo de identificação, né, que foi a lista 1. Recordando com vocês aqui, o cosseno é quando a gente tem no nosso triângulo as seguintes informações. Ó, cateto adjacente e hipotenusa. Então, se o seno tem o cateto oposto, no cosseno nós vimos que teremos, então, o cateto adjacente. Então, acompanhe aqui comigo, eu vou destacar aqui na classificação. Ó, cateto adjacente, tá? E hipotenusa. E a terceira informação é o do ângulo agudo, representado aqui por uma incógnita, que é x, tá? Então, nessa circunstância, como a gente tem aqui cateto adjacente e hipotenusa, utilizaremos o cosseno. E para fechar, eu comentei com vocês, quando a gente não tem o cosseno, quando a gente não tem o cateto, eu me enrolei aqui, quando a gente não tem hipotenusa, agora sim, né? A gente vai utilizar aqui a fórmula do tangente, tá? Então, vem comigo, ó, acompanha aqui. Se a gente for classificar os lados, teremos o seguinte, ó. Nesse probleminha, não temos a hipotenusa, não tem nenhum valor na hipotenusa, e nós temos, então, apenas o cateto oposto, o cateto adjacente e o ângulo. Nessa circunstância, sempre quando a gente tem apenas o cateto oposto e o cateto adjacente, a gente vai utilizar a razão tangente, que diz o seguinte, ó, chama-se tangente de um ângulo agudo a razão entre o cateto oposto e o cateto adjacente ao ângulo, né? Então, observa a fórmula aqui. E a forma de cálculo, tá vendo? Basta, né, a gente manter aqui tangente de x, que é o valor que a gente quer encontrar, o valor do ângulo, e substituir os valores dos lados, né,
respectivos aqui. Então, cateto oposto vai ser 12, cateto adjacente vai ser 15. Depois a gente aprendeu que a gente pode simplificar também, né? Na nossa lista de exercícios, só para completar aqui, né, nosso início de conversa, nós vimos a situação de encontrar o valor do ângulo através das razões e também o valor do lado. Observa aqui na letra E. Na letra E, quais são as informações que nós temos aqui? Ó? Só para a gente iniciar o nosso assunto, recordando, né? Nós temos aqui o ângulo, aqui já não mais representado pela incógnita, né? Ele dá um valor para a gente, 1/2. Nós temos a hipotenusa, observa, o lado oposto ao ângulo reto vai ser a nossa hipotenusa, e o cateto oposto ao ângulo agudo é o x. Então, se a gente fosse nomear aqui, ó, teríamos a hipotenusa representada por A, cateto oposto representado por CO, e o nosso ângulo agudo aqui. Qual fórmula a gente pode utilizar que tem cateto oposto e hipotenusa? Então, nós vimos que a possibilidade da utilização, né, da razão seno. Deixa eu abrir aqui a correção com o cálculo aqui, né? Só para a gente continuar. Então, ó, o que foi feito, né? No lugar, então, aqui do ângulo, até escrevi seno de alfa, que também é uma linguagem muito comum, né? Aí eu coloquei 1 no meio, correto? O valor do ângulo que a gente tem, igual a cateto oposto, que é o x, e hipotenusa, que foi o 8. Multiplicando cruzado, 2 vezes x, 2x, 1 vezes 8, 8. O 2 passa para baixo dividindo. E a gente determinou, então, o valor de x como 4. Bom, aqui a gente também tem um conceito de proporção, tá? Ó, nós temos duas frações, né? E uma igualdade, tá vendo aqui, ó? Então, também há essa possibilidade da gente determinar o valor de um lado utilizando as razões trigonométricas, ok? E voltando aqui para a gente fechar, se a gente observar o primeiro exercício aqui na correção, né, vamos ver o segundo aqui, ó. O segundo que tem um valor interessante, ó. Raiz de 3 sobre 2. Eu estou aqui na letra B, isso aqui já está no caderno de vocês, a gente já corrigiu, né? Já comentei a correção. Vem comigo aqui, ó. Vou destacar aqui embaixo, ó. O resultado do seno de x, que é referente a esse ângulo aqui, tá vendo? Foi o que a gente calculou na letra B do exercício. O valor foi raiz de 3 dividido por 2. Então, a raiz de 3 é um número irracional, correto? 1,73, 1,73 e por aí vai, dividido por 2. Então, vai dar um número irracional isso aqui. Então, é muito difícil a gente representar esse número, porque ele é um número infinito. Então, a gente pode deixar em forma de raiz também, né? Nesse caso, em forma de fração. Bom, mas esse valor aqui não é um valor em anos, perdão, não é um valor em graus. Então, a gente vai transformar agora raiz de 3 dividido por 2 em graus. Para isso, né, para a gente determinar esse valor de x em graus, a gente vai precisar de uma tabela. Tá? E aí nós temos o seguinte. Agora o conteúdo de hoje, né? Teremos a possibilidade dessa tabela ser de forma fracionária mesmo, igual a gente viu no exercício, tá? Depois a gente volta nele. Ou a gente pode ter uma tabela em decimal. Então vem comigo aqui, ó. Razões trigonométricas, a continuação, ó, tabela de valores dos ângulos notáveis, 30 graus, 45 e 60. Então essa tabela aqui é básica, né? Essa daqui o aluno tem que saber, ok? É o básico da trigonometria aqui para a gente poder resolver as questões, né? Uma questão de prova que não é dado para a gente o valor em ângulos, o aluno tem que saber isso aqui, né? Então, o que a gente tem, só para entender? Ó, nós temos aqui a primeira razão, seno. Então, quando a gente utiliza o seno para resolver um probleminha, e a gente obtém esses seguintes resultados aqui, 1/2 ou raiz de 2 sobre 2 ou raiz de 3 sobre 2, nós podemos aqui, ó, encontrar o valor dessas respostas em ângulo. Tá? Lembra do probleminha que eu mostrei aqui na letra B? Tinha dado raiz de 3 sobre 2
sendo que a gente utilizou, né, a razão seno. Então, nessa condição aqui, se eu fosse transformar a raiz de 3 dividido por 2 em graus, eu poderia utilizar essa tabela e dizer que o valor de x, ó, foi 60 graus. Ó, vem comigo aqui, ó, só para a gente fechar esse conceito. Ó, tá vendo? Aqui a gente utilizou na letra B, que está no seu caderno, a razão seno, determinamos o valor raiz de 3 sobre 2, mas não é esse valor em grau ainda. E utilizando a tabelinha, a gente viu que raiz de 3 sobre 2 equivale a 60 graus. Então, na resposta, vamos supor que fosse uma múltipla escolha, né? Que não aparece essa resposta raiz de 3 sobre 2. A gente poderia dizer, então, que equivale a 30 graus. Tá? Tudo bem? Bom, beleza. E como é que a gente pode, de uma certa forma, decorar essa tabelinha, né? Ou entender o esquema para montar essa tabelinha? O conceito da aplicação a gente já entendeu, né? A gente calcula normalmente utilizando uma das 3 razões trigonométricas e observa aqui na tabelinha, antes de eu passar o segredinho para vocês montarem, ó, a gente tem um valor aqui, ó, 1/2, raiz de 2 e raiz de 3 sobre 2. Raiz de 2 sobre 2 e raiz de 3 sobre 2. Né? Observa que o cosseno é o inverso do seno. Quando o seno aqui, 30 graus, é 1,5, 1,5 do cosseno é lá no 60, tá vendo? Quando 60 do seno é raiz de 3 sobre 2, ó, o início do cosseno é raiz de 3 sobre 2. E o 45 acaba ficando, né, na mesma posição. Então, se você, né, mentaliza, entende que o processo do seno é 1/2 raiz de 2 sobre 2 e raiz de 3 sobre 2, o cosseno vai ser o inverso, né? Raiz de 3 sobre 2, raiz de 2 sobre 2 e 1/2. Tem uma dica interessante aqui para montar essa parte, é você utilizar o seguinte, ó, olha o passo a passo interessante, depois a gente pode fazer isso no caderno, né? Durante a atividade, ó. A gente pode montar o seguinte, ó, 1, 2, 3, tá? Então, vendo aqui na parte de cima do seno, ó, 1, 2, 3, a gente vem para baixo e escreve o seguinte, ó, 3, 2, 1. Tudo sobre 2, ó, o denominador de todos eles é 2, e raiz em cada um. E aqui você vai colocar a raiz quadrada no final em todos eles, tá? Na parte de cima, tá bom? Só que a raiz de 1 é o próprio 1. Então, depois você pode apagar a raiz. Viu como é que é fácil montar? Então, vem comigo de novo. Ó. 1, 2, 3. Embaixo, cosseno, 3, 2, 1. Tudo sobre 2. Ok? Ó, todos eles aqui com denominador 2. Raiz em cada um. Então, aí você vai colocar a raiz em todos eles. Ó. Lembrando que a raiz de 1 é o próprio 1. Então, a gente pode apagar a raiz e deixar escrita no próprio 1. E tem até uma musiquinha na internet, né? Vocês pesquisem no YouTube lá, essa tabelinha. Tem uma musiquinha interessante que, de repente, ajuda, né? O processo de memorização da tabelinha. Bom, essa parte da tangente é um pouquinho mais trabalhosa, porque a tangente é a divisão do seno pelo cosseno, tá? Então, olha que interessante. Esse valor aqui, raiz de 3 dividido por 3, é essa divisão aqui, ó. 1/2 dividido por raiz de 3 por 2, que vai gerar a raiz de 3 por 3. Ó, observa aqui, ó. Raiz de 2 dividido por 2, dividido por ela mesma, ó, qualquer número dividido por ele mesmo vai gerar 1. Tá? Independente se está utilizando a raiz ou não, né? E aqui, ó, raiz de 3 meios dividido por 1/2, ó, é só cortar aqui o nosso denominador. Essa multiplicação aqui, como é uma multiplicação, é uma divisão de fração, a gente multiplica cruzado, né? Então, a gente vai fazer uma simplificação e chegaremos a esse valor aqui, tá? É importante o aluno ter acesso à tabelinha, mas também memorizar, tá? Bom, e como a gente vai utilizar essa tabelinha? Eu separei aqui 3 exemplos interessantes para a gente poder entender melhor como utilizar. Então, vem comigo aqui. Ó. Primeiro exemplo, letra A, nós temos o seguinte. Ó, o ângulo reto oposto à hipotenusa com o valor 4. Tá bom? Nós temos o ângulo agudo representado por x e o cateto oposto a esse ângulo
medindo 2, não temos o cateto adjacente. Então, pela classificação que a gente já aprendeu, podemos, então, né, observar aqui as informações. Vou destacá-las aqui só para facilitar, tá bom? Então, a gente tem hipotenusa, nós temos o cateto oposto. Ó, já dá para entender qual forma a gente vai utilizar, né? E o que a gente busca é o valor de x. Agora, a gente vai transformar esse valor em graus. Então, olha como é que vai ficar o cálculo. Bem simples, ó. Cateto oposto à hipotenusa é a razão seno. A gente já viu isso, né? A gente vai utilizar aqui a razão seno. Então, teremos o seguinte, ó. Seno de x igual a cateto oposto sobre hipotenusa. Então, vai ficar seno de x igual a 2, que é o cateto oposto, pela hipotenusa, que é 4. Dá para simplificar isso aqui? Observa que 2/4 não tem na tabela, tá vendo? Em nenhum momento vai aparecer aqui a medida de 2/4 na nossa tabelinha. Então, a gente precisa reduzir isso aqui. Por isso, eu passei a simplificação lá no primeiro exemplo, né? Quando a gente iniciou o assunto. Todos os dois são múltiplos de 2. Dá para fazer uma simplificação. 2 dividido por 2 vai dar 1. 4 dividido por 2 vai dar 2. Então, teremos o seguinte, 1/2 como resposta. Agora, a gente vai fazer esse processo que eu comentei anteriormente. Ó. A gente vai olhar lá na tabela, se a gente utilizou seno, qual é o valor em grau para 1/2? Então, a gente vem aqui na tabelinha e a gente observa, ó, que teremos o seguinte, ó, seno, foi o que a gente utilizou, correto? Foi a fórmula que a gente utilizou. A razão seno, quando o resultado gera 1/2, significa que a resposta vai ser, em graus, 30 graus, tá? Aqui é bem facinho, né? Não é tão difícil. Então, ó, como é que vai ficar a nossa resposta aqui embaixo? 30 graus, ó, tá até destacado de vermelho, tá bom? Vou fazer mais uma, ó, acompanha comigo. Na letra B, teremos o seguinte, ó, um pouquinho mais difícil, tá? A gente vai ter que recordar alguns processos aqui. Nós temos as seguintes informações. Deixa eu destacar isso aqui para a gente. Ó. Nós temos a hipotenusa, que é oposta ao ângulo reto. Nós temos o ângulo agudo. E oposto ao ângulo agudo, o cateto oposto, que não vem nenhuma medida para a gente. E ele traz a medida do cateto adjacente. Bom, cateto adjacente e hipotenusa é a razão cosseno, tá vendo? Então, na razão cosseno, o que a gente tem? Nós temos o seguinte, ó. Cateto adjacente, que vai ser 12 vezes a raiz de 3. Não, perdão, cateto adjacente 18. Desculpa que eu confundi hipotenusa aqui. Cateto, então, adjacente vai ser o 18. Tá? Então, ele vem aqui em cima, até destaquei de azul, tá? E a nossa hipotenusa, 12 raiz de 3. Tá bom? Então, montei aqui. E agora, professor, como é que eu resolvo essa situação? Porque está um pouco confuso aqui esses números, principalmente porque apareceu raiz. Deixa eu ver se consigo dar uma puxada no zoom aqui. Então, olha só, nessa circunstância aqui, ó, apareceu uma raiz no denominador. Tá? Primeiro passo aqui, o que a gente pode fazer? Né? Tentar simplificar aqui o 18 e o 12. Dá para simplificar? Todos os dois são múltiplos de quem? 18 é múltiplo de 6, de 3 e de 2. E o 12 também é múltiplo de 6, de 3 e de 2. Então, nessa circunstância, a gente pode reduzir, tá? Para ficar mais fácil o cálculo. Foi esse primeiro passo que eu fiz aqui, ó. Então, 18 dividido por 6 vai dar 3. E 12 dividido por 6 vai dar 2. Acompanha comigo aqui, tá? Repetir a raiz, porque a gente aprendeu que a gente só pode mexer nos números de fora por fora e dentro por dentro. Agora, a raiz está no denominador. Esse processo na matemática não é muito legal, né? A gente sempre procura tirar a raiz do denominador e jogar no numerador, tá bom? Então, a gente vai fazer uma racionalização de denominadores, conteúdo que a gente aprendeu, né, lá no segundo bimestre. Teremos aqui, ó, racionalização de denominadores. O que é uma racionalização de denominador? Bom, o intuito final é tirar a raiz aqui do denominador da parte de baixo, tá bom? E automaticamente vai aparecer na parte de cima. E como a gente faz esse processo? Esse processo é feito da seguinte forma. A gente vai observar a raiz que a gente tem aqui, que no caso é a raiz quadrada de 3, e vamos multiplicar embaixo e em cima pela mesma raiz. Então, se eu tenho a raiz de 3 no probleminha,
Embaixo eu vou multiplicar pela raiz de 3 e em cima também. E aí vem aquela regrinha básica que a gente aprendeu, né? Se a matemática é importante a gente levar a sério, porque tudo que a gente aprende, de uma certa forma, a gente vai acabar utilizando, né? A gente vai fazer essa multiplicação aqui, tá vendo? Ó, fora por fora, dentro por dentro. Então, o que vai acontecer? 3 vezes a raiz de 3, o 3 vai estar multiplicando como se houvesse um 1 aqui na frente, tá vendo? Um 1 na frente da raiz. Então, 3 vezes 1 é o próprio 3, ó. Aqui não há o que fazer, tá? E eu repito a raiz, tá bom? Então, vai ficar 3 raiz de 3 na parte de cima. Agora, na parte de baixo, o que a gente tem aqui, ó? O 2 vai multiplicar como se houvesse um 1 na frente também, tá bom? Então, na verdade, quando a gente tem um número fora e não vem nada escrito na outra raiz, é como se houvesse um 1. Então, o 2 vai multiplicar um 1, fora por fora, dentro por dentro, né? 2 vezes 1 vai gerar esse resultado aqui, que é 2, ó. Tá bom? Continuando aqui. Agora, a gente vai multiplicar dentro por dentro. 3 vezes 3 vai gerar para a gente a raiz de 9. Dá para resolver a raiz de 9? Dá. A raiz de 9 vai ser 3. Então, observa aqui o processo, ó. Então, ó, a gente vai resolver essa raiz aqui agora. A raiz de 9 vai gerar o valor 3, tá vendo? 2 vezes 3 vai gerar o 6. Observa que a gente conseguiu tirar aqui, ó, a raiz do nosso denominador, né? Esse é o intuito da racionalização. Bom, a parte de cima, como a gente fez a multiplicação aqui, ó, 3 vezes 1 vai dar 3. A gente repetiu a raiz, né? A gente já aprendeu esse processo. Eu vou repetindo, tá bom? E vou resolvendo a parte de baixo. Só que o que acontece? Quando a gente chegou nesse resultado aqui, ó, 3 raiz de 3 dividido por 6, você vai observar que não tem esse valor na tabela, né? Esse valor aqui não aparece na tabelinha. E aí que vem a situação. O aluno faz o cálculo todo bonitinho, chega aqui, não consegue encontrar o valor da tabela. Se fosse uma múltipla escolha, em graus, né? Certamente teria dificuldade. Ó. Observa que a gente não tem, ó. A gente tem 3 raiz de 2, temos raiz de 2 sobre 2, e nós temos aqui um meio. Então, o que acontece? A gente tem que observar se há múltiplos ali, se a gente consegue simplificar. Tá? E observando, a gente vai ver aqui, ó, que o 3 raiz de 3 dividido por 6, ó, os números de fora, 3 e 6 são múltiplos, então a gente pode simplificar. Simplificando todos os dois aqui por 3, o que a gente vai ter? Ó? 3 dividido por 3 vai dar 1. Tá? Então, aqui é como se houvesse um 1 na frente da raiz, que a gente aprendeu que não precisa escrever. Né? Não tem necessidade de você fazer ou colocar um 1 aqui na frente da raiz. Correto? Vai ficar 1 raiz de 3, não tem necessidade. Vou fazer aqui, ó, vai ficar melhor. Ó, como se houvesse um 1 aqui, tá? E o 6 dividido por 3 vai dar 2. Então, a gente pode ocultar esse 1 na frente da raiz, e aí teremos a seguinte resposta. Raiz de 3 sobre 2. Raiz de 3 meios. Bom, se a gente utilizou a fórmula cosseno, agora a gente vai lá na tabela, vamos observar, né, qual grau é correspondente à raiz de 3 meios. Vamos em cima. Então, o primeiro passo, a gente vai observar na linha da razão que a gente utilizou, tá? Que foi a cosseno. Então, na cosseno, raiz de 3 meios, opa, está aqui, tá? Referente a qual grau? A 30 graus. Ó. Então, eu posso dizer que a minha resposta em graus vai ser 30 graus. Tá? Esse exemplo foi um pouquinho mais difícil porque eu aproveitei para recordar com vocês o processo de racionalização. Tá? Então, a resposta aqui embaixo veio melhor. X igual a 30 graus. Bacana, né? E trazendo aqui mais um exemplo para a gente fechar. Vem comigo. Ó. Nós temos as seguintes informações aqui. Deixa eu destacar. Nós temos a hipotenusa, não aparece nesse probleminha, ó, oposto ao ângulo reto à hipotenusa, a gente não tem. Tá? Então, qual fórmula que não trabalha com a hipotenusa? A gente sabe que é o tangente. Olha que interessante, agora ele dá o valor em grau. Ó. Agora é o processo inverso da atividade que a gente fez anterior. Ele vai dar o valor em grau e a gente vai substituir. Né? Bom, eu tenho aqui 30 graus.
nós temos o cateto oposto ao ângulo agudo, representado pela incógnita, nós temos o cateto adjacente, 5 raiz de 3. Nesse probleminha aqui, a gente vai estar utilizando as razões trigonométricas, juntamente com a tabela de valores dos ângulos notáveis, para poder determinar o valor de um lado do triângulo. Então, isso aqui é muito importante na geometria, para a gente resolver a altura de certos polígonos, né? Então, é muito importante que a gente aprenda esse conteúdo, né? Porque a gente vai precisar utilizar isso em outros contextos, tá bom? Não somente aqui no triângulo. Bom, continuando. Próximo passo. A gente vai identificar a fórmula. Observamos que não tem hipotenusa, então vai ser tangente. Tangente diz o seguinte, cateto oposto sobre cateto adjacente. Né? Também comentei com vocês a famosa coca. E aí, quando a gente for substituir aqui a parte do ângulo, né, que é o tangente de x, a gente tem um valor aqui de 30 graus. Vamos observar lá na tabela quanto é 30 graus quando a gente utiliza tangente. Então, olha que interessante, eu não vou estar utilizando aqui na fórmula o valor em grau. Eu vou transferir esse valor aqui para um valor fracionário para que eu consiga montar a minha proporção aqui, né? Que eu consiga montar minha regrinha de 3. Então, observa aqui. A gente utilizou tangente de 30 graus. Vamos lá na tabelinha. Na tabelinha, tangente. Deixa eu destacar aqui para a gente. Então, ó, tangente de 30 graus. Vai ser qual o valor? Raiz de 3 sobre 3. Ó. Então, esse valor aqui que eu vou utilizar no cálculo. Raiz de 3 sobre 3. Tá bom? Voltando ao nosso cálculo. Para a gente fechar aqui. Teremos o seguinte, ó. Então, no lugar do tangente de x, ó, eu vou substituir por raiz de 3 sobre 3, que é a tangente, né, referente a 30 graus. Ó. A gente tem lá no desenho do triângulo. Bom, continuando. Vamos substituir aqui, ó, cateto oposto vai ser o x, que é a incógnita, é o valor do lado que a gente busca encontrar, e tangente vai ser 5 raiz de 3. Ah, agora que eu vi aqui, faltou um 5 aqui, né? E vai gerar um valor totalmente diferente. Deixa eu ver o que ocorreu aqui. Bom, deixa eu colocar o 5 aqui. Depois eu vou ter que ajustar esse PDF aqui para vocês, tá? E, se eu não me engano aqui, deixa eu ver, deixa eu tentar ajustar aqui, tá? Bom, eu vou escrever aqui o 5. Isso vai ficar muito legal aqui, né? Então, faltou um 5 aqui, tá, galera? 5 raiz de 3. Depois eu ajusto esse PDF pra gente. Não, aqui não. Deixa eu ver. Bom, vou continuar aqui. Vamos lá. Então, teremos o seguinte, ó. Essa raiz de 3 aqui, ela vai estar multiplicando cruzado, né? Então, ela vai multiplicar aqui. Deixa eu ver se consigo destacar isso aqui, ó. Ela vai estar multiplicando 5 raiz de 3. E o 3 vai estar multiplicando x. Ó, 3 vezes x, 3x. Acompanha comigo, tá bom? Então, teremos aqui, ó, 3 vezes x, 3x. Agora, raiz de 3 vezes 5 raiz de 3, gente, vou ter que mudar esse cálculo aqui todo, né? Vai ser o seguinte, ó, fora por fora, dentro por dentro, então teria que ter um 5 aqui na frente, tá bom? Deixa eu ver se eu consigo escrevê-lo aqui mesmo, que fique meio engraçado. Nós temos 5 aqui na frente, então vai ficar 5 raiz, ó, dentro por dentro, 3 vezes 3 vai dar raiz de 9, tá? Então vai ficar o seguinte, ó, raiz de 9 vai gerar 3, só que aqui tem um 5 na frente, e aí o que acontece? O certo é escrevermos da seguinte forma, ó. Como tem um 5 na frente da raiz, vai ser 5 vezes a raiz de 3, não é isso? Tá bom? E vai gerar para a gente 15. E embaixo, esse 3 aqui, ó, deixa eu destacar ele aqui, ó. Esse 3 aqui, ó, que está multiplicando x, ele vai passar para baixo dividindo, que é esse segundo 3 aqui que eu tenho aqui, tá? Então, vai ficar 3 vezes 3 dividido pelo 3. Deixa eu ajustar aqui. Né? Dividido, então, por 3. 3 vezes 5 vai dar 3 vezes 5 vai dar 15. 15 dividido por 3. Então, vamos apagar esse valor aqui. X vai ser igual a
5, correto? Então, eu vou ajustar aqui para a próxima aula para vocês poderem copiar, tá bom? Aí tem que considerar aqui, ó. A gente considera isso aqui também, tá? Depois eu vou ajustar esse PDF aqui, foi até bom ter visto isso. Então, o que acontece? A gente, nesse probleminha, só para concluir aqui, nós utilizamos o valor da tabelinha para determinar, né? Para determinar aqui, ó, o valor da tabela, vou destacar aqui de vermelho, a gente utilizou para encontrar o valor da incógnita, né? Que é referente ao cateto oposto. Então, a gente buscou o valor da tabela para determinar o valor do lado, né? Nesse caso aqui foi 5.